Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vício de Investidor. Hoje falaremos de alguns resultados do terceiro TRI, os primeiros que saíram aí. Vídeo aqui mais pontuando o que é cada empresa e como é que elas se saíram em cada trimestre delas. Acho interessante eu estar falando isso porque muita gente fala, pô, não dá para eu investir em ações porque eu vou ter que estar acompanhando toda hora. Investidor, não é assim, né? Não é toda hora, é a cada trimestre. Então não tem muito segredo. Você vai investindo aos poucos. Claro que se você não é investidor, você não vai pegar toda a sua poupança, todo o dinheiro que você guardou da sua vida, ir lá e investir tudo em ações do nada. Porque você não sabe nem o seu perfil e você também não sabe se você vai lidar com essa volatilidade. Então, o importante mesmo é você começar a aportar aos poucos todos os meses para você ir entendendo melhor e ir estudando como avaliar uma ação, como dividir um portfólio, entendeu? Assim você vai estar protegido de alguns problemas aí que o mercado pode trazer para você. Aqui a gente tem muitos resultados que já saíram. Vou tentar falar aqui do máximo que eu conseguir possível. Vou olhando de empresa a empresa e vou vendo quais eu acho interessante comentar e quais eu não acho, beleza? Começando aqui pela primeira do trimestre, a Sequoia. É uma empresa aí que trabalha com soluções logísticas no e-commerce. E essa empresa ela vai estar buscando atuar em setores onde as gigantescas não conseguem chegar. Tipo o Mercado Livre, Amazon, o que é bem difícil, mas assim, elas conseguem entregar em áreas com maior suporte. A Sequoia ela vai estar entregando áreas mais, digamos, insalubres. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as lojas Renner, a Reserva, elas não conseguem estar entregando no dia a venda de roupa delas. Então, o que elas fazem? A Sequoia vai lá, busca na fábrica da Renner a roupa, leva para o centro de distribuição da Sequoia e de lá funcionários que são geralmente contratados por PJ recebem a carga e saem na rota entregando peça por peça. E isso a Sequoia acaba ganhando pela tecnologia que ela tem em fornecer uma rota mais viável para o seu funcionário. E ela também tem um capex baixo. Então a Sequoia ela não compra o centro de distribuição, ela não compra frota, ela aluga tudo. Isso facilita na expansão, mas ao mesmo tempo deixa a empresa mais arriscada, porque quando você não tem, digamos, a formação de um patrimônio, em momentos de crise que você tiver uma queda na receita, você simplesmente quebra. Então, por exemplo, se você pega aí grandes cases do mundo, como o McDonald's, como o McDonald's ele vende a franquia e compra o terreno. Então, o franqueado que vai botar o McDonald's, ele paga todos os meses aluguel para o próprio McDonald's. Então, ele ganha muito mais com aluguel do que com os royalties em si. Outro caso antigo que quebrou nessa situação foi a Mesbla. A Mesbla começou a vender todos os imóveis que ela tinha para ela conseguir alavancar a operação e crescer mais. Só que ela crescia a receita e aí quando veio a crise ela perdeu margem e começou a dar prejuízo, ela não tinha mais onde oferecer subsídio para pegar empréstimo. Então a empresa simplesmente quebrou. Então esse é o risco da Sequoia. Hoje ela, assim, é bem complicada. É uma empresa boa para estar estudando, mas ainda muito cara. Olha, se você for ver aqui a empresa, ela não dá lucro. Você vê uma melhora no prejuízo que ela tem dado aí nos últimos 3 trimestres. Mas se você pegar o EBITDA, ele está constante, mais ou menos assim. 37 milhões, 72, cresceu bastante, 66. E a receita dela tem sido bem crescente. Só que até o TRI passado, estava lindo, porque a receita só crescia. Olha, cresceu, estagnou, cresceu. E esse último TRI, em vez de estagnar, ele simplesmente caiu. Caiu aí uns 10% mais ou menos. O EBITDA caiu junto. A margem não existe, não tem margem líquida, o caixa reduziu em 50 milhões, a dívida aumentou em mais ou menos aí 22 milhões. Então, assim, é uma empresa que
Não acho interessante investir hoje, até porque ela vem aumentando dívida, vem reduzindo caixa, ela aumenta a receita, mas receita por receita você não traz valor para o acionista, você precisa ter alguma formação de caixa. Então, complicada. Um overview aqui que já contraindica investir nessa empresa. E o mercado diz tudo, né? Se você ver aqui desde o IPO, a empresa subiu porque, enfim, taxa de juros aqui estava 6, eu acho, 2, e a empresa começou a entregar um crescimento bem interessante do EBITDA, da receita líquida, e as pessoas se emocionaram muito, só que aí quando você foi ver a margem líquida, quando você foi ver se ela estava dando lucro, ela não estava. Olha isso, ela começou a dar lucro com uma margem boa, e de repente 19 milhões em prejuízo. Foi no primeiro TRI de 2021. Tá aqui, ó, aqui 28, perto da máxima dela. Quando deu esse prejuízo, ela caiu muito. E aí saiu o segundo TRI, ela voltou para esses patamares. Aqui, ó, lucro. Aí as pessoas pensaram que talvez ela vá voltar. E aí, conforme os TRIs foram saindo, ela só decaiu. Enfim, uma empresa que pode ser interessante para você estar acompanhando aí, para estar no seu portfólio de ações, mas hoje não é interessante para você estar investindo nela. Apesar de ela, assim, né, 100% tag long, free float, interessante, uma empresa de um segmento mais competitivo, assim, ela tem alguns detalhes básicos interessantes, é uma micro cap aí, mas ela não entrega, ela simplesmente não entrega, inclusive tira o valor do acionista, por isso que as ações estão no fundo histórico, beleza? Vamos de Açaí. Essa é uma notícia aí que os sócios do Açaí estão vendendo participação dela. Não sei o motivo. Geralmente não é uma notícia muito interessante para quem é sócio, porque você vê os principais acionistas saindo do barco. Mas, enfim, não dá para tirar conclusões só nisso. Olha, a Açaí deu uma bela de uma alta recente, ó, de janeiro de 2022, ela está performando excelente. Subiu quase 100%, caiu um pouco, ela deve estar aí subindo 60% no ano, mais ou menos. Olha, nessa margem aqui, na Selic do jeito que tá lindo. Olha o caixa dela. Subiu 1 bi de caixa, 1,1 bi de caixa em um trimestre. Ela aumentou, foi de dívida? Não sei se foi de dívida. Teve uma leve queda do lucro líquido dela, mas comparado ao ano de 2021 aqui, tá muito feio. Quando você compara com o de 2020, também tá muito feio. Crescimento do EBI, crescimento, manutenção, crescimento do EBITDA, crescimento da receita líquida, CAPEX custo com expansão, provavelmente. Acho que foi um trilho aceitável. Manteve a margem líquida, caiu um pouco o lucro, mas assim, eu acho que uma empresa dessa ela não está atualmente muito interessada em aumentar o lucro, não. Está interessada em aumentar isso aqui, ó, receita líquida e EBITDA, beleza? Ela vai aumentando isso aqui, aí quando chega lá na frente que ela assentar e reduzir o pé do acelerador e parar de expandir e abrir lojas, provavelmente esse lucro aqui vai explodir, beleza? Empresa bem interessante. Eu não tenho porque eu não gosto desse setor, porque é um setor que briga por margens muito apertadas e acaba ganhando muito no volume. E eu acho que isso acaba sendo um negócio um tanto quanto arriscado, beleza? Então, assim, é algo que não é bom para mim, na minha visão, pelo setor, não pela empresa em si, mas o trimestre dela foi bem aceitável. Açaizão aí. Home 3 saiu da carteira. Saiu da Temberger. Beleza, vamos ver Home 3. Home 3 deu um resultado bom. Home 3 saiu da carteira porque eu vejo que tem outra empresinha muito mais interessante no momento. Quando eu soltar o vídeo do aporte, vocês vão lá e dão uma olhadinha. Olha, Home 3 pagando dividendo. Vai pagar um dividendo cavalar esse ano, eu acho. Acho que 15%, não sei. Deu uma bela recuperada aí do último fundo, ó. Vamos pegar no ano dela. Mas no ano ela tá negativando. De julho pra cá, ó, saiu de R$10 para 15, saiu aí, subiu 50%. Home, último TRI dela, melhorou bem a margem. Lucro líquido aqui, ó, 100% em relação ao último TRI. Em relação ao terceiro TRI de 2021 foi pior.
terceiro tri de 2020 foi bem melhor, bem mais interessante. O que você pega ciclicamente, ela ganha mais dinheiro no final do ano, mas ela não bateu 2021. A caixa dela aumentou, dívida dela mais ou menos igual, receita cresceu, né, um pouquinho, mas quando você pega aqui, ó, cresceu muito pouco. Olha, quando você pega resultado em linha, para mim é um resultado em linha. Cresceu o lucro, mas o lucro aumentou em relação ao último tri, mas em relação a 2021 caiu muito, né? Eu acho que é uma empresa que ela não cresce. Eu acho que ela é uma empresa que ela não agrega muito ao acionista, porque ela faz o básico, bem feito, e não busca expandir, não busca mudar de setor de atuação, não busca se renovar, sabe? Eu acho que ela está muito confortável do jeito que ela é e por isso não muda. É isso. Então, assim, ela deixa de entrar no patamar de empresa que me interessa, que é uma empresa que ela sempre vai estar crescendo. E por que você tinha incluído ela na carteira? Viés de ancoragem, pessoal. Viés de ancoragem. Aqui em 2021 ela foi bater os R$30 com expectativa desse último tri dela aqui, ó, que deu 86 milhões de lucro. Então você pegava um crescimento muito interessante ao longo do ano, sabe? Manteve em linha com 2020, só que em 2020, quando deu isso, estava em pandemia, né? Então, assim, o mundo estava menos, digamos assim, interessado em estar comprando ações dessa forma. Só que aí veio o boom inflacionário global, né? Liquidez até o talo. Então, tipo assim, dinheiro entrando, a empresa subiu por fluxo, não por fundamentos, porque de fato ela já tinha entregado esse lucro antes. Então, eu acho uma empresa mediana, nem boa para você estar investindo, porque eu não acho que ela vai estar entregando um retorno muito acima da média para você. E ela é uma empresa cíclica, né? Vai subir, vai descer, você vai ter que estar comprando sempre nos ciclos em que ela está na baixa. E é uma empresa que ela entrega valor sim para o acionista, sempre tem uma política de dividendos bem interessante, mas ela não cresce. Eu prefiro empresas que crescem, porque daí você lá na frente vai estar ganhando muito mais, beleza? Neoenergia, acho que é uma das mais baratas do setor, é Neoenergia. A energia está diversificando muito a matriz dela, eu acho. Eu não gosto muito do setor, mas ela tem entregado muito. Olha isso, 1,5 bi de lucro. Quando você compara com 2021, cresceu muito. Quando compara com 2020, cresceu mais ainda. É interessante, quando você pega a receita, ela deu uma leve caída em relação aos últimos... Caramba! Ela vem caindo desde o último ano. Desde 2021 a receita dela cai, ó. Isso já não é tão interessante. E o EBITDA vai junto. O EBITDA conseguiu repetir aqui em 2021, mas não saiu do canto. É meio que estagnada a empresa. Meio que estagnada. O lucro cresceu, né? Eu não sei como, eu acho que basicamente repasse de inflação. Não sei se ela consegue fazer isso de uma forma muito tranquila. Mas olha, uma empresa muito endividada. Mas é tranquilo isso aqui. Ela dá 1,5 bi de lucro. Ela deve 44 bi. E vale mais o que? Uns 20 bi? Mais 19 bi. Vamos botar o anual. Então por ano aqui ela está entregando 4 bi. Esse ano deve entregar aí mais uns 6 bi. Ela está negociando 6 vezes, é isso? EV/EBITDA. Sei lá, acho que eu vou botar qual pé. Sei. Vou botar essas aqui. Não são exatamente a mesma coisa, mas olha, Neoenergia tá cara. Olha o PEG ratio dela. Isso aqui tem que estar baixo, pessoal, para ela estar interessante. Ela pode estar barata, mas ela não está interessante.
Você compara com a Engie o PEG ratio está negativo, mas ela está gastando muito dinheiro aqui para crescer. Ela com certeza é a mais barata do setor, tá certo, pessoal? Mas quando você pega o PEG ratio, você tem que comparar muito o crescimento do lucro dela com o PL, né? E geralmente essa métrica aqui, quando ela está ajustada, porque geralmente está sempre distorcida, assim quando fica nos indicadores comparativos dos sites, fica mais difícil você estar comparando. Você tem que fazer meio que na mão. Mas ela com certeza é a mais barata em termos de preço hoje. 6 vezes EV/EBITDA. Mas é uma empresa que é muito previsível. Eu não quero comprar uma empresa para ela subir 20% e eu vender ela. Beleza, eu quero comprar uma empresa que ela suba 20%, me pague 6% de dividendo e eu vou lá e compro mais. É uma empresa que não me interessa. Tanto que eu não tenho nenhuma elétrica na carteira. Eu acho que elas são muito previsíveis. Acho que o resultado desse tri foi bem interessante mesmo. Para quem já é investidor da empresa, ficou feliz com esse resultado, na minha visão, né? Teve um aumento consistente aí do lucro, teve um aumento do caixa, mas também teve aumento de dívida. Acho que não é uma empresa interessante se investir porque ela não é tão assimétrica assim, mas tá barata. Com certeza, se você comprar ela para segurar aí por uma margem de uns 3 anos, você não vai perder dinheiro com a Neo Energia. Beleza? Vivo, cara, não vou analisar Vivo. Não acho uma empresa interessante. A se falar Santander eu também não acho muito interessante, mas como é bancão e tem muita gente que tem. Muita gente mesmo, inclusive acho que o Barsi é um dos doninhos aqui. O cara deve ter uns 8% da carteira dele em Santander. Recuou o lucro, hein? Mas a receita segue crescendo. Você tem que ver isso, olha, muito interessante isso aqui. Só que olhar assim, pessoal, isso aqui tudo que eu tô fazendo é um overview, beleza? Você decide investir numa empresa com os detalhes que eu tô falando aqui é muito errado. Porque assim, olha, Santander você tem que entender o que faz o lucro do banco. Quando você pega Banco do Brasil, principalmente carteira de crédito de agronegócio. Quando você pega Itaú, é um mix de crédito com taxas, com investimentos. Quando você pega Bradesco, é principalmente seguros. Quando você pega Santander, eu não sei, porque eu não acompanho. Mas quando você pega um overview aqui por cima, tá feio o negócio. Apesar de estar crescendo a receita, tri após tri, o que é muito interessante, o lucro tá caindo. Quando você pega com o último tri, caiu bastante. Quando você compara com o tri de 2021, caiu também. E a queda do segundo tri para o terceiro de 2021 foi bem menor do que o de 2022. Quando você compara em 2020, eles fizeram foi subir o lucro muito. Assim, é uma empresa boa, no pique da Neo Energia aí. É uma empresa boa, previsível, que vai estar agregando valor para o acionista no longo prazo, se você estiver comprando ela a bons preços, né? Então assim, Santander, se você estiver comprando aqui a R$13, que é o preço que está hoje, com certeza você vai estar ganhando dinheiro daqui a uns 3 anos. Vai pagar bons dividendos, você vai estar reinvestindo e tudo mais. Mas assim, se ela chegar nesses patamares aqui, ó, de R$22, R$19, R$20, se você comprar, você vai estar perdendo dinheiro. Entendeu? Falando aqui da Unity, se ela chegar de novo aqui nesses patamares de R$30, de R$40, você vai estar perdendo dinheiro. Interessante é você comprar enquanto ela tá barata aqui, ó. Que eu acho difícil os bancões eles darem essa esticada que eles deram de 2015 para cá, porque foram anos que eles aceleraram muito o ganho de mercado, sabe? E hoje em dia eles já são donos do mercado inteiro. Então assim, hoje em dia é só pagar provento, reinvestir e sentar, entendeu? Hoje não tem crescimento para os bancões. Tem um que tem,
mas ele cresce à base de outras coisas, que é o BR Partners. Ele cresce à base de investimentos e à base de M&A. Então é um banco que ele cresce muito, sim. Olha, ele lucra muito pouco, mas ele lucra pouco em relação aos bancões, mas em relação a ele, é bem interessante esse crescimento que ele tem, ó. Muito interessante. Eu acho que esse é um case de crescimento que sim, pode entregar a valorização que o Santander te entregou de 2014 até hoje. Mas o Santander não vai dar mais aquele estirão que ele deu de 10 anos para cá, na minha visão, né? Então, assim, novamente, uma empresa boa, uma empresa segura, vai te pagar bons dividendos, mas não vai mudar a tua carteira de patamar. Então, ele pode te entregar aí seus 12% ao ano, 15% ao ano, talvez 20% ao ano, se você estiver comprando a bons preços, mas ela não vai dar aquela pancada de 50% para te deixar feliz 100%, entendeu? Não vai. VEG é a queridinha da bolsa, VEG trimestre após trimestre, ela impressiona, pessoal. Eu acho que é a top 1 de quem é investidor, uma empresa muito consistente. Eu acho que o único problema dela é que ela paga pouquíssimos dividendos, mas é uma empresa muito consistente, olha isso, tanto que ela caiu aqui para 20 e poucos reais, já está indo buscar topo histórico de novo, a 37, olha isso. Impressionante. Por que, Rodrigo? Porque ela entrega resultado. Se você pega os tris dela, essa queda aqui, ó, 6 de 2021. Esse resultado saiu mais ou menos aqui, ó. Ela subiu e depois derreteu. Mas por que ela derreteu? O cenário global, né? De queda no mundo inteiro, mas também ela deu uma arrefecida nos resultados, o lucro dela começou a cair, caiu bastante aqui do segundo para o terceiro tri, mas se você pegar a receita, se você pegar a EBITDA, ela continua crescendo muito, e quando você compara terceiro tri com terceiro tri, olha isso, 1.1 bi e 800 milhões. E aí quando você pega o anterior, 650 milhões. Quando você pega o anterior, 425 milhões. Ela vem crescendo muito, muito mesmo. E a receita também. Quando você pega o anual, fica mais fácil de você ver isso. Olha o anual. Não acabou o ano e ela já lucrou mais. Ah não, mas ela tá pegando aqui o último tri de 2021. Bom, é uma empresa que cresce o lucro constantemente. Assim, outra empresa que se você comprar, você não vai ter aquela explosão de valorização que ela teve aqui, ó, de 5 anos para cá. Você não vai comprar ela a R$38, que é o que ela vale hoje, e ela vai estar R$500 daqui 5 anos. Ela não vai fazer isso, tá entendendo? Então quem comprou ela aqui em 2018 a R$8 está muito feliz aqui com essa valorização aqui de 400%, 500%. Mas ela não vai entregar mais isso para você hoje, porque é muito mais difícil você crescer na tomada que ela cresceu desde 2018, ela cresceu hoje. Muito mais difícil. Igual o BTG Pactual. O BTG Pactual cresce todo ano, mas mais difícil ele crescer o que ele cresceu de 5 anos para cá. Muito mais difícil, porque quanto maior você fica, mais difícil fica de você estar multiplicando seu valor. Beleza? VEGzinha. Excelente o trimestre da VEG. Excelente. Mas eu acho que é uma empresa hoje cara. Ela pode até entregar muito, mas é uma empresa cara. E eu não pago por ela, né? Não pago. E é isso, é uma empresa muito boa. Cresce bastante, continua entregando crescimento mesmo já sendo enorme. Mas é uma empresa que eu não investiria. Não investiria pela falta de assimetria. Quando você é investidor, você tem que pensar algo que pode te entregar valor de uma forma assimétrica. O que é assimetria? Assimetria é a diferença do prejuízo que você pode ter até o máximo lucro que você pode ter. Quanto maior para cima, mais assimétrico é. E a VEG você tem a chance de perder pouco, mas você também tem uma chance de ganhar pouco, porque ela cresce bem, mas ela já está muita coisa no preço, você entende? Então você tem que ir atrás de algumas coisas que não estão no preço. Por exemplo, olha a Kepler. Kepler é uma das empresas aqui que está na carteira Temberger. Quando você coloca Kepler aqui,
a VEG subiu 40% no lucro dela. Quando você pega a VEG, olha o crescimento. Contra o TRI passado, não foi de 40%, foi quase de 100%, meu amigo. Quando você compara com o TRI de 2021, 200%, quase 200%, 180% eu acho. Então, assim, essa entrega que eu busco, tá certo? É essa entrega que eu busco. Olha o crescimento da receita dela, como foi monstruosa, do EBITDA. É essa empresa que eu busco. E isso reflete diretamente no preço dela. Olha isso. Olha o que ela fez. Olha o que ela fez. Subiu, tá na máxima. Tá na máxima histórica. E vai continuar indo, porque é uma empresa que ela atua num setor que ele precisa que ela expanda. Porque se ela não expandir, o setor fica sem silos para armazenar seus grãos. Então eles precisam muito que ela expanda. Se ela não expandir, com certeza algum player de fora vai vir para crescer aqui. Então, assim, eu gosto dessas empresas que o setor favorece ela e que ela ainda é pequena. Tem uma chance de crescer muito grande, porque é muito mais fácil você sair de 100 milhões de lucro para 200 milhões do que você sair de 1,5 bi para 3 bi. Muito mais difícil, muito mais difícil. Quanto maior fica, mais fica difícil você crescer. Então eu busco essas empresas. Trimestre excepcional da Kepler, excepcional. Ah, Rodrigo, tá cara porque tá no topo? Claro que não, cara. Pode ser que no próximo tri ela entregue mais lucro ainda, entendeu? Ah, eu vou comprar agora. Cara, assim, não é intuitivo comprar no topo. Mas da forma que a empresa tem para entregar crescimento, não é muito errado, não. Porque ela entrega. Você só não precisa comprar tudo que você tem, sabe? Você pode ir dividindo em mãos para você ir fazendo um preço médio interessante, beleza? Mas é uma empresa que tem muito para entregar ainda. Acho que eu já falei bastante. Tem vários outros tris aqui para comentar. Acho que essa Áurea é interessante. A Energias do Brasil é interessante. A Klabin é interessante. Mas são de perfis de investidores diferentes. O meu perfil é esse aqui, ó, é Kepler Weber, que tem muito a crescer. Meu perfil é Vamos, que também tem muito a crescer. Deixa eu ver, Honey 3, também tem muito a crescer. Tem um pouco Honey porque eu acho que tem muita coisa no preço, celulose lá no céu. Eu acho que não é o cenário, mas também tem muito a crescer. Meu perfil é Lojas Quero. Olha, tô ansioso por esse resultado aqui. Ansioso. Espero que venha bom. Meu perfil é Prio, PetroRio. Tá dizendo? Meu perfil é esse, empresas pequenas, médias que entregam muito resultado. Falei por cima aqui de algumas empresas, depois eu faço outro vídeo amanhã ou depois de amanhã falando das demais, mas eu acho que deu para ter uma leve ideia do que você precisa estar vendo em cada trimestre. Claro que o interessante é você abrir o site da empresa e tá olhando lá o release, você tá olhando a DRE, porque você vê maiores detalhes, você vê os comentários da empresa, você vê mais problemas que ela pode emitir, mais opiniões dos gestores. Aqui você vai ver só número, só detalhezinho, só lucro, imposto, EBI, margem líquida. Isso aqui você nem abre, velho. Isso aqui você abre só para ter uma noção da empresa e depois você vê se faz sentido você estudar ela mais, entendeu? Eu abri aqui para poder fazer um vídeo mais dinâmico para você, mas jamais abra o Fundamentei e tome uma decisão de investimento olhando só isso aqui. Jamais. Ah, Rodrigo, mas eu olhei se ela tem tag along, se ela tem free float, eu olhei se a nota dela é boa, eu olhei o setor dela. Cara, não é o suficiente. Vá no site da empresa, tá certo? Vá na área de relações com investidores, olhe a DRE, olhe o release, olhe opiniões de outros investidores, olhe quem investe nela, olhe se os donos investem nela ou se os donos estão vendendo suas ações. É uma série de coisas, beleza, investidor? Videozinho rápido aqui para você, falando dos primeiros resultados do terceiro trimestre de 2022. Eu peço que se você gosta do vídeo, que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal, assim você vai estar me ajudando bastante a trazer mais conteúdo para você, beleza? Tchau, investidor.